Fala galera, bem-vindo ao canal Horror do Brando, e aqui quem fala é o Brando, novamente para falar com vocês sobre horror e trash. Nesse vídeo trazendo o clássico dos anos 80, Um Lobisomem Americano em Londres. Um filme que sabe juntar perfeitamente bem terror com humor negro, além de ter a melhor transformação de lobisomem da história do cinema. Mas antes de começarmos, peço a vocês que deixem um like e se inscrevam no canal se forem novos. E ative as notificações para não perder nenhum novo conteúdo, principalmente desse do mês dos lobisomens. Agora venham comigo para essa lua cheia. American Werewolf in London. No Brasil, Um Lobisomem Americano em Londres. Produção entre Grã-Bretanha e Estados Unidos de 1981. Um dos melhores filmes de terror dos anos 80 e um dos melhores de lobisomens, sendo escrito e dirigido por John Landis, que tinha escrito o roteiro em 1969 e ficou engavetado mais de 10 anos, por não conseguir financiamento para o filme, porque os financiadores diziam que o filme era assustador demais para ser uma comédia e engraçado demais para ser um filme de terror. Mas após ele ter sucesso com seus outros filmes de comédia, como Os Irmãos Caras de Pau, ele finalmente conseguiu financiamento, sendo um filme revolucionário na época pelos seus efeitos especiais, além das mudanças da aparência do lobisomem, que nos filmes anteriores tinha sempre mais uma forma humanoide e andava de 2 patas. Aqui ele se parece mais com um lobo e anda em 4. O enredo do filme acompanha 2 mochileiros americanos, o Jack e o David, que estão viajando pelo interior da Inglaterra, passeando pelos pântanos locais. Mas ao anoitecer, eles decidem parar num bar local, chamado O Cordeiro Massacrado. Que nome mais aconchegante. Mas ao entrarem nele, todos já começam a olhar estranho para eles. Eles então pedem uma bebida e comida. Eles então percebem na parede que há um pentagrama, que se lembram que é o símbolo do lobisomem nos filmes de terror. Mas com dúvida, o Jack pergunta para que serve o pentagrama. Com isso, todos os residentes ficam incomodados e pedem para eles irem embora, algo que eles fazem para não piorar a situação. Mas antes de saírem, eles avisam para ficarem na estrada, se afastarem dos pântanos e terem cuidado com a lua cheia. Jack e David então continuam sua viagem, mas ao começarem a ter uma conversa aleatória, sem perceberem, eles saem da estrada e começam a ouvir um uivo de uma fera ao redor deles. Desesperados, eles saem correndo, mas acaba surgindo o lobisomem, ataca e mata o Jack, e depois avança contra o David, que é salvo pelos homens do bar que seguiram eles, que conseguem matar o lobisomem, que morto volta à sua forma humana. E o David ferido é levado para o hospital de Londres, que acorda 3 semanas depois. Ele é então interrogado por um inspetor de polícia, que diz que ele e o Jack foram atacados por um lunático fugitivo, que matou o Jack e o feriu, mas acabou sendo morto a tiros. Algo que o David discorda porque tem lembranças de quem os atacou foi um animal gigante, um lobo. No hospital ele conhece a enfermeira Alex, que passa a ter uma afeição por ele. Mas com o passar dos dias, David passa a ter pesadelos horríveis, envolvendo lobisomens, e passa a ser visitado pelo espírito do Jack, que explica para ele que os dois foram atacados mesmo por um lobisomem, e que todos que são mortos por um lobisomem se tornam mortos-vivos, amaldiçoados a vagarem pela terra sem descanso, até que a linhagem do lobisomem seja quebrada, ou seja, o David, que foi ferido e na próxima lua cheia se transformará também num lobisomem, e que ele precisa se matar antes que se transforme, para não matar mais pessoas e para assim o Jack descansar em paz. Algo que o David discorda por achar que é apenas uma alucinação. E após ter alta do hospital, a enfermeira Alex o convida para ficar um tempo no seu apartamento. O David concorda e ao chegarem lá, passam a ter relações sexuais. Mas à noite, David recebe mais visitas do Jack, avisando que ele deve se matar. Mas David continua ignorando. E no dia seguinte, quando a Alex vai trabalhar, ele fica no seu apartamento. E ao anoitecer surge a lua cheia, e o David tem a sua primeira transformação em lobisomem. Uma transformação bem longa e dolorosa, e sai pelas ruas de Londres fazendo vítimas. E ao amanhecer ele acorda nu num zoológico, conseguindo pegar umas roupas e voltar para o apartamento da Alex, que fala para ela que não se lembra do que aconteceu na noite passada. Mas ao ouvir a notícia de assassinatos cometidos por uma fera gigante, ele passa a acreditar de que tudo que o Jack falou é verdade, de que ele é um lobisomem que está matando as pessoas. Em desespero, ele tenta cometer suicídio, mas não tem coragem. Ele vê Jack novamente indo para um cinema pornô, e lá ele encontra o Jack e as outras vítimas que ele cometeu, que exigem que ele se mate para todos ficarem em paz. Mas logo de novo anoitece, surge a lua cheia, ele se transforma de novo no lobisomem e mata as pessoas do cinema. A polícia surge
mas ele também os ataca. Tentam prender ele dentro do cinema, mas ele foge e passa a matar pessoas, e gerando vários acidentes. A polícia surge com armamento pesado e consegue encurralar ele num beco. A Alex, que passou a acreditar que ele é mesmo um lobisomem, chega no local para ver se consegue falar com David, mesmo assim transformado. Mas sem sucesso, ele avança contra ela, mas é morto a tiros pela polícia, voltando à sua forma humana. E fim de filme. Um excelente filme de lobisomens e um dos melhores, o meu segundo favorito, com ótima produção, um bom roteiro bem criativo, sabendo mesclar perfeitamente bem terror com humor negro, além de referências a outros clássicos do terror, como o Lobisomem de 41 e A Maldição do Lobisomem de 61, e os filmes da Hammer, em geral, mostrando essa população cheia de superstições, que cria todo o clima pro filme. Além das novas mitologias, a aparência do lobisomem bem ameaçadora e criativa, aqui mesmo sem a forma humana, mas um lobo gigante, e todo esse estilo de pessoas que são mortas se tornarem mortos-vivos, que gera também momentos grotescos e hilários, como os mortos pedindo pro David se matar. Vá lá se enforcar, as partes dele nu, pegando as roupas, roubando os balões de um menino, que depois o menino vai falar que um homem nu roubou meus balões. Além, claro, dos momentos tensos de terror. Todo o começo envolvendo eles andando no pântano cria um suspense bem angustiante, além de surgir um bom jumpscare. O ritmo é muito bom, além de aprofundar muito os personagens, os medos e traumas do David, com nas cenas de pesadelo que ele tem, que por ele ser judeu, ele começa a sonhar com os lobisomens nazistas invadindo sua casa e matando ele e sua família. Uma cena bem pesada, tendo mortes sangrentas com uma boa quantidade de gore. Teve alguns segundos que foram cortados, mesmo assim ainda é um filme violento, e claro, a melhor transformação de lobisomem da história, com os efeitos realizados pelo mestre Rick Baker. Que aqui nada de transformação rápida ou em alguns segundos. Aqui é bem detalhado, mostrando como é doloroso a transformação. Os ossos se alongando, criando pelos, as garras saindo das unhas, rasgando a pele, o rosto se alongando, as presas crescendo, que funciona até hoje e dá um banho em muitos efeitos digitais. Além da maquiagem do Jack morto-vivo, que também é bem grotesco, mostrando lá os ferimentos, além de mostrar sua decomposição. Uma ótima trilha sonora com músicas remetendo mesmo a lobisomens, as músicas como Blue Moon, Moondance, Bad Moon Rising, que tocam em momentos decisivos do filme. E um bom elenco, o David Naughton, que faz o David, e o Griffin Dunne, que faz o Jack, estão ótimos. Os dois têm uma boa química como amigos. E o David é bem carismático e você começa a torcer por ele e a sentir pena quando ele se transforma, mata e o seu final quando ele morre. E a Jenny Agutter, que faz a enfermeira Alex. Eles colocam esse romance, mas até que não é brega e até que funciona pro filme. Mesmo assim, a cena de sexo entre os dois gerou polêmica em alguns lugares, como nos Estados Unidos, porque o David Naughton é a garota propaganda de uma bebida chamada Dr. Pepper, e por causa dessa cena com ela, a Dr. Pepper encerrou o contrato com ele, porque mortes e mutilações pode, só não pode ser de sexo, e o filme já é para maiores. Enfim, é um clássico dos anos 80 e um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, e merece ser conferido. Se você ainda não assistiu, assista. Se você se diz fã de terror e nunca assistiu, você merece ser mordido por um lobisomem. Eu dou a ele então a nota 10. Nas bilheterias ele foi um super sucesso, ganhando mais de 60 milhões e elogios da crítica até hoje e ganhando status cult. E na época ganhou o Saturn Award de melhor filme de terror do ano, além de ser o primeiro filme a ganhar o Oscar de melhor maquiagem, dado por Rick Baker. Às vezes o Oscar erra, mas quando ele acerta em cheio. E quem adorou o filme foi o Michael Jackson, tanto que chamou John Landis e o Rick Baker para fazerem o seu icônico clipe Thriller, um dos melhores clipes da história, além também de ser um curta de terror, e gerar continuações, como O Lobisomem Americano em Paris, a sua sequência, um filme bem fraco que vai ser o próximo vídeo, Um Lobisomem Mexicano no Texas, um título bem picareta porque não tem lobisomem no filme e sim o Chupacabras, e o nosso filme nacional, Um Lobisomem na Amazônia. O filme tá no YouTube, mas parece que é para alugar ou comprar. Mas não é fácil de encontrar pela internet ou algum serviço de streaming. Assista e se divirta. Então, gostaram do vídeo? Não gostaram? Deixe aí nos comentários, como sempre. Deixe também se já assistiram Um Lobisomem Americano em Londres e se gostam dele ou não. Até o próximo vídeo e tchau!